A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Hoje estamos terminando o trimestre e só temos a agradecer a Deus por esse trimestre tão abençoado que Ele nos concedeu, onde durante todo a gente aprendeu sobre Jesus, o nosso Salvador. E a lição de hoje é a lição de número 13, com o tema A Minha Missão no Mundo. A nossa lição ela tem por 3 objetivos: conhecer a missão dada por Jesus à sua igreja, saber que o evangelismo também é sua responsabilidade e compreender a missão de anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, esses são os objetivos da nossa lição. Depois de você falar sobre o tema, você pode estar perguntando a seu pré-adolescente qual é a missão dele, qual é o objetivo dele aqui neste mundo. E antes de dar a introdução realmente à lição, você pode estar separando um momento para os pedidos de oração, para os agradecimentos e um momento de louvor, deles deixarem um versículo para a meditação de todos, um devocional que você pode estar fazendo com o seu pré-adolescente. E em seguida você já começa a lição, perguntando a ele se ele sabe qual é o objetivo dele aqui neste mundo. A nossa lição ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16, e também no livro de Marcos, capítulo 16, o 15 e o 20. Eu vou ler apenas o Marcos 16 e 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas esse versículo. Mas durante a lição você pode estar pedindo para cada seu adolescente, pré-adolescente, possa estar lendo. E aí é a resposta da pergunta anterior. Eles vão estar dizendo, né, qual é o objetivo que eles acham aqui no mundo. E em seguida você vai responder em Marcos 16 e 15. E aí eles vão ficar surpresos com tudo isso. Alguns já vão saber que é evangelizar, é pregar a palavra do Senhor, mas outros talvez não pensem dessa mesma forma. Mas hoje é o momento de esclarecer para que eles possam estar aprendendo que nós temos por obrigação pregar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa lição ela tem 3 tópicos, né? Qual é a minha missão no mundo? Sendo discípulo, sal da terra e luz do mundo, e espalhando o evangelho para onde formos. Você pode estar falando para o seu pré-adolescente que existem 3 tipos de evangelismo, né? 3 níveis de evangelismo: o evangelismo pessoal, o evangelismo local e o transcultural. E aí, qual seria o evangelismo pessoal? É aquele evangelismo que a gente faz na fila do banco, enquanto a gente está conversando numa praça. É um evangelismo pessoal. O evangelismo local é o trabalho feito pela igreja dentro da nossa localidade, né? Quando a gente visita os doentes nos hospitais, as pessoas que estão aprisionadas, fazemos evangelismo na praça, distribuição de alimentos. Isso é um evangelismo local. E o evangelismo transcultural é quando os missionários são enviados a outros países de cultura diferente para ali estar pregando o evangelho. Então, existem 3 tipos de evangelismo: o pessoal, o local e o transcultural. Então, você pode estar explicando isso para o seu pré-adolescente e ele vai ficar muito feliz e vai ficar muito curioso também. E o importante é que ele vai saber que ele é um missionário também, mas que evangeliza de forma o quê? Pessoal, é na escola, às vezes o coleguinha da rua, ou então a mãe dele, que já tem uma certa idade, faz o evangelismo local, que é na praça, que é no hospital, ou até mesmo dentro de uma prisão. E que talvez na família dele, ou até mesmo um parente de um amiguinho dele, faz o evangelismo transcultural em um outro país. E aí ele vai ficar muito feliz com tudo isso. E assim, qual é a missão no mundo? Quando a gente toma posse da salvação que Jesus nos ofereceu, ele nos salvou para que a gente desfrutasse de suas bênçãos. Mas não apenas isso, porque além de sermos filhos, somos também servos e chamados para trabalhar no reino.
Então, não é porque eu fui salva que eu vou me acomodar e ficar naquele meu lugarzinho, não. Eu tenho algo que Deus tem determinado para a minha vida. Então, muitas pessoas reclamam dizendo que suas vidas não têm sentido e que não sabem por que estão nesse mundo. A fase de pré-adolescente é uma fase de muita mudança, né, e muitos questionamentos. E talvez tenha um pré-adolescente seu que não saiba o porquê o meu papel no mundo, para que eu sirvo, né, qual é a minha utilidade, porque ainda está se descobrindo, ainda está conhecendo a chamada que Deus tem. Mas a chamada do evangelismo, de ir de pregar, é para todos. Então, nesta manhã, na EBD, você vai estar podendo falar isso para o seu pré-adolescente. Lá em Marcos 16 e 15, que foi o que lemos, diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Jesus nos deixou uma regra de ouro para a vida. Façam aos outros o que querem que eles façam a você. Lá em Mateus 7 e 12. Então, da mesma forma que a gente recebeu o evangelho de graça podemos também dar. Então, a nossa missão no mundo é evangelizar, dar aquilo que de graça recebemos para aqueles que precisam. E o segundo ponto da nossa lição é: sendo discípulo, sal da terra e luz do mundo. Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal para a humanidade. Mas se o sal perdeu o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, e é o quê? Jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Tá lá em Mateus 5 e 13. E aí você pode estar lendo com seu pré-adolescente. Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, você pode estar lendo isso com seu pré-adolescente. E para que serve o sal? E você pode questionar. Eu até trouxe um salzinho, que eu vou fazer a dinâmica agora. Eu trouxe sal e você pode estar levando para a sala e perguntar: gente, vocês acham que o sal serve para quê? E alguém vai: para colocar gosto, é para a comida ficar boa. Isso mesmo. O sal ele serve tanto para conservar os alimentos, como também para dar sabor. Então, essa é a utilidade do sal. Jesus ensinou que devemos influenciar este mundo, lutando contra o pecado, não deixando jamais de ser discípulo de Jesus, pois se deixarmos de cumprir a nossa missão, perdemos a condição de discípulo, não mais servindo a vocação dada por Deus a nós. Ou seja, a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Requer o quê? Mudança e transformação das nossas vidas. E eu trouxe para vocês essa dinâmica que vocês podem estar fazendo nesse momento, depois de explicar a questão do sal. Eu trouxe uma pipoca. Essa pipoca daqui, ela não tem tempero algum, ela não tem sal. E aí você pode estar dizendo ao seu pré-adolescente que o sal é o que dá o sabor. Então, a pipoca, ela sem tempero, ela não tem sabor nenhum. Então, quando é se colocado o sal, ela passa a ter um sabor diferenciado. E assim somos nós, diante desse mundo. Um mundo que não tem gosto, que não tem graça. Nós somos o sal que transforma, que dá gosto, que dá esperança, que dá mudança e faz aquelas pessoas viverem o quê? Bem. Então, essa é a dinâmica da pipoca. A mesma dinâmica da pipoca, vocês podem estar fazendo o seguinte: colocando 3 potes de pipoca, uma pipoca sem sal, outra pipoca com bastante sal e outra pipoca com sal na quantidade certa. E pedir para os seus pré-adolescentes experimentarem. E daí você vai dizer que tudo tem que ser com moderação. Tudo tem que ser na quantidade certa. Nem pouco, nem demais. A gente tem que estar sempre com a quantidade certa de sal, ou seja, sempre no centro da vontade de Deus, fazendo o querer dele. É isso que a gente precisa. E também com essa dinâmica da pipoca, eu trouxe para vocês esses pedacinhos de... É o piruá, que são os milhos que não estouraram. Então, vocês podem estar falando sobre para o seu pré-adolescente o seguinte:
que o que eles precisam ser nesse mundo é diferença. A nossa lição diz que Deus quer que a gente faça diferença, que a gente influencie o mundo. E esse piruá nada mais é uma pipoca que deixou de ser estourada. Ou seja, às vezes o nosso pré-adolescente tem toda a possibilidade de buscar conhecimento mais de Deus, de receber mais da sua graça, mas ele o quê? Não quer, se distancia. Então ele acaba se tornando o quê? Um piruá, uma pipoca que não estourou, né? E quando ela estoura, ela serve para o reino, ela é útil para o reino. Mas o piruá, ó, ninguém vai comer, não serve, é deixado fora. Então, vocês podem estar utilizando essas três dinâmicas com o uso apenas da pipoca, do sal e do piruá, que é o milho que não foi estourado. E o último tópico da nossa lição é espalhando o evangelho para onde formos. Se quisermos ser o sal da terra e luz do mundo, temos de fazer a diferença por onde andarmos. Independente, é na escola, é na rua de casa, é na pracinha. O evangelismo começa dentro de casa. A gente começa a ser diferença dentro de casa. Talvez você tenha um pré-adolescente que os pais não sejam cristãos. E é o momento de você dizer para eles que através da vida dele, através do comportamento dele, é que eles podem levar Jesus para dentro daquele lar. E assim os pais deles aceitarem a Cristo como o único Salvador. O evangelho deve ser pregado em todos os lugares. Isso não é responsabilidade apenas do pastor, dos obreiros ou dos professores da escola dominical, mas sim de todos nós. A responsabilidade é nossa, evangelizar aonde quer que for. Às vezes a gente está dentro de um ônibus e tem uma pessoa que a gente percebe que ainda não conhece a Jesus. E por que não falar do amor de Cristo? Às vezes a gente está na escola, brincando com um coleguinha, e sabe que aquele coleguinha ainda não conhece a Jesus. Por que não a gente chegar a trazer uma literatura, um livrinho, começar a falar do amor de Jesus? Incentive o seu pré-adolescente, diga que a responsabilidade também é dele, de levar o evangelho a toda criatura, em todo lugar, em todo momento. E aqui diz assim, não podemos rejeitar a oportunidade de falar do evangelho. É na escola, é na praça, é na rua, é com um amiguinho, é com alguém que está triste, é com alguém que está muito feliz. É oportunidades que a gente está tendo. Aí aqui a lição diz, podemos e devemos fazer evangelismo a qualquer hora e em qualquer lugar. Graças a Deus, vivemos num país livre. O Brasil é um país livre de perseguição. A gente tem a oportunidade de cultuar todos os horários, não tem essa perseguição, né? E Deus nos convida a fazer o bem para todas as pessoas, sendo que a melhor forma de fazer isso é anunciando uma boa notícia, pois uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Lá em Provérbios 15 e 30, nos diz bastante isso. E lembre, fale para os seus pré-adolescentes que existem países que hoje têm dificuldade de receber o evangelho, que hoje tem países onde tem missionários que têm dificuldade de evangelizar. Por quê? O país sofre perseguição religiosa. E um dos exemplos é a Janela 1040, onde tem mais, eu acho que é 62 países que sofrem, né, perseguição. E há uma dificuldade para o evangelho chegar para esse povo. Mas Deus tem usado estratégias, tem dado criatividade, tem dado mecanismo e vidas estão sendo alcançadas e vão continuar sendo alcançadas. Mas assim, como aqui a gente não tem tanto problema de perseguição, mas existem outros países, existem outros povos que sofrem com a perseguição. Então, por que, se a gente tem tanta liberdade, a gente não pode aproveitar? Então, que a gente possa aproveitar esses momentos, né? Lembrando que tem pessoas que queriam ter essa oportunidade e não têm. E para concluir a lição, você pode estar revisando com o seu pré-adolescente, que eles gostam bastante, revisando e, por último, fazendo o jogralzinho, o teatro que fica aqui atrás. Eles vão amar. E você pode estar aproveitando. Amém? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a vossa vida e que o próximo trimestre que está vindo, junto com o novo ano,
ele venha repleto das bênçãos de Deus, não só para você, mas para os seus pré-adolescentes e assim a sua família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Tchau, tchau. Fiquem na paz e até a próxima EBD Online. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.